Olá, meus amigos pesquisadores! Hoje vamos dar um fascinante mergulho nas raízes da civilização azteca. Viajaremos pelos séculos e desvendaremos segredos há muito esquecidos. Há 1800 anos, um grupo misterioso, guiado por lendas e expulso por uma chuva de fogo, iniciou uma jornada épica rumo ao desconhecido. Os astecas, derivados de Aztlán, a Terra Branca, ou a Casa das Sete Cavernas, estabeleceram-se no Vale do México, moldando uma cultura que intrigaria o mundo. A história oficial nos fala da Tríplice Aliança, mas o Códice de Albin revela uma narrativa mais rica, mais intrincada, pintada em imagens e textos que contam uma saga de migração até 1608, após a invasão espanhola. Um tesouro linguístico transcrito por tradutores espanhóis que se esforçaram para preservar a tradição asteca. Neste vídeo, teremos uma reviravolta surpreendente, onde V.G. Nayar, autor do livro Missão Budista Visita a América antes de Colombo, compartilha a lenda de Quatuzacá, um padre reverenciado como um deus pelos nativos, encarregado de proteger uma caverna ancestral. Uma mitologia que ressoa com a expulsão dos astecas de sua terra natal por uma chuva de fogo, ecoando através dos séculos. Também veremos que o famoso professor Orozco e Rivas Salmón, explorando o Canyon de Utah, descobrem arte rupestre datada de 502 a.C., revelando símbolos surpreendentes, semelhantes aos calendários astecas, uma conexão temporal intrigante que lança luz sobre uma migração que se estendeu por 7 séculos, culminando na fundação de Tenochtitlán, cujo símbolo adorna a bandeira mexicana. Então prepare-se, pois o Fábio Luciano está de volta e trouxe para vocês uma jornada única através dos séculos, onde lendas, mitos e evidências arqueológicas se entrelaçam, revelando os enigmas escondidos nas origens dos astecas. Vamos desvendar juntos uma história que vai além das páginas de livros de histórias convencionais. Então me ajude, conto com vocês. Já deixem o like para ajudar a impulsionar o vídeo. E garanto que se virem comigo neste vídeo, vocês verão, como sempre, uma fascinante e incrível história. Cerca de 1800 anos atrás, um grupo de pessoas migrando de um local desconhecido ao norte começou a se estabelecer no que hoje é chamado de Vale do México. Eles são chamados de astecas, nome derivado da palavra Aztlán, que significa Terra Branca, a Casa das Sete Cavernas. Isso pode se referir à sua terra natal ancestral. Sua localização exata é incerta, mas muitos antropólogos acreditam que seja no que hoje é o norte do México, enquanto outros o situam mais ao norte. Eles eram uma cultura de língua náhuatl, que logo começou a construir um extenso sistema de canais e diques necessários para controlar os níveis de água para a agricultura. Em 1428, Itzcoatl, seu governante, aliou seu povo a Tlacopan e Texcoco, formando o que é chamado de Tríplice Aliança, que controlou a nação até a chegada dos espanhóis em 1519. Essa é a versão oficial na maioria dos livros de história, mas a narrativa contada por historiadores astecas nativos é muito mais rica, muito mais intrigante e nos leva de volta aos tempos antigos. O Tonalá-Matl, da coleção Albin, mais comumente referido como Códice Albin, revela uma história bem diferente daquela comumente encontrada nos livros de história. Em imagens e textos, descreve uma história de migração que remonta a nação asteca até suas raízes quase na mítica Aztlán e termina em 1608,
após a invasão espanhola. Os textos sobreviventes estão escritos em papel europeu, portanto, são sem dúvidas cópias feitas por tradutores espanhóis, alguns dos quais queriam secretamente reter tudo o que pudessem da tradição asteca depois de sua igreja ter queimado tudo o resto de valor. Ainda assim, o idioma usado é o náhuatl alfabético, um texto asteca transliterado, de modo que os tradutores obviamente se deram ao trabalho de aprender o idioma para registrar a história com a maior precisão possível. Presumivelmente, eles receberam isso direto dos lábios dos anciãos astecas. De acordo com o códice, os astecas acreditavam que seus ancestrais vieram do norte, mas não do norte do México. Ficava em algum lugar mais distante, uma terra de rochas vermelhas que dava origem a 4 rios. Alguns estudiosos colocam o local perto de Phoenix, Arizona. Mas isso é apenas um palpite. As rochas vermelhas são escassas quando se chega a Phoenix, mas, continuando mais ao norte, a jornada leva à região dos 4 cantos, ou Four Corners, a junção de Utah, Colorado, Arizona e Novo México. Esta área fica bem no coração do Canyonlands. Cecílio Orozco, da Universidade Estadual da Califórnia, e Alfonso Rivas Salmão, antropólogo da Universidade Autônoma de Guadalajara, acreditam que esta seja a mítica pátria asteca. V.G. Nair, em seu livro Budismo na América antes de Colombo, relata a história de um padre chamado Quatuzacá. Ele viveu em uma vida tão longa, em uma pequena casa, em uma ilha no Rio Colorado, que os nativos o reverenciavam como um deus, encarregado de cuidar de uma antiga caverna que retoma a época dos ancestrais dos astecas. Ele foi nomeado vigilante, que preservaria o local até que retornassem para renovar o seu império. Nesta história, encontramos alguma mitologia nativa que pode confirmar a lenda asteca. Quando o professor Orozco e Rivas Salmão foram a campo para inspecionar a área, eles descobriram pinturas e pictogramas antigos nas paredes do cânion de Utah, que são surpreendentemente semelhantes aos símbolos encontrados nos calendários astecas sobreviventes. Mas essas amostras de arte rupestre, no estilo Barrier Canyon, datam bem antes de 1200. Eles remontam pelo menos 502 anos antes de Cristo, e talvez um pouco antes disso. Por outras palavras, se os astecas se estabeleceram no México há 1800 anos, a sua migração levou cerca de 7 séculos para ser concluída. Em seu livro, O Livro do Sol, o professor Orozco afirma isso de forma muito sucinta. Utah está sentado sobre um tesouro, um elo perdido na pré-história do homem neste hemisfério, de Quetzalcoatl. A maioria dos arqueólogos de Utah rejeita suas descobertas. Se os aceitassem, seriam forçados a rejeitar o que é geralmente acreditado por especialistas acreditados, a maioria dos quais são acadêmicos de ascendência europeia e não anciãos astecas. Para complicar ainda mais as coisas, Orozco acredita que a arte rupestre de Utah revela uma conexão com os ciclos de 4 e 8 anos do planeta Vênus. Vênus é frequentemente reconhecido na mitologia como representando a dualidade, porque é a estrela da manhã e da tarde. Combina perfeitamente com a história oposta de Quetzalcoatl e Cortés. As lendas revelam que os ancestrais dos astecas foram expulsos de sua terra natal pelo que chamaram de chuva de fogo. Este evento cataclísmico provocou uma série de migrações. Viajar até que encontraram uma águia lutando contra uma serpente em cima do que chamaram de árvore farpada.
e talvez um cacto. Quando eles de fato encontraram esse sinal exato, eles se estabeleceram para construir sua cidade capital, chamada Tenochtitlan. A moderna bandeira mexicana apresenta o evento, o local onde se estabeleceram, e hoje é a cidade do México. Isto levanta algumas questões interessantes, e, se com tantos mitos houver um fundo de verdade no fundo de tudo isso, vejamos, por exemplo, a chuva de fogo que causou a migração inicial na Terra da América do Norte à Sibéria, trazendo a Idade do Gelo, o que chamamos de impacto em Younger Dryas, que provocou o fim da megafauna de todo o mundo, bem como a cultura Clovis dos humanos. Se assim for, os astecas são muito mais antigos do que tradicionalmente se acredita. A astronomia asteca é conhecida pelo uso complexo de calendários. Esta foi uma habilidade que atribuíram a Quetzalcoatl, que alguns consideram um sobrevivente de um evento catastrófico como uma chuva de fogo sobre a Terra. Será que esta chuva de fogo que motivou a grande migração coincidiu com o acontecimento que deu origem à lenda da Atlântida? Será que, como disse a pesquisadora Danusa Aras aqui na última live do canal, está tudo conectado? Porém, essa teoria não agrada aos acadêmicos. As culturas Anasazi e Fremont, do sudoeste americano, são conhecidas pelo seu conhecimento preciso dos céus. Mas aqui está a evidência de que os astecas podem tê-las precedidos em milhares de anos. Mas deixando de lado o preconceito acadêmico, existem dois obstáculos à realização de pesquisas nesta área. Primeiro, o cometa destruiu muitos dos vestígios de qualquer civilização antiga que pudesse ter existido. Destruiu a cultura Clovis, por exemplo. Este é um fato conhecido. Poderiam essas pessoas de Aztlan ser sobreviventes do evento do impacto do Younger Dryas, como foi o próprio Quetzalcoatl? Os astecas teriam sido mais primitivos que a civilização de Quetzalcoatl. Na verdade, provavelmente, eram Clovis que ainda trabalhavam com instrumentos de pedra. Mas, se uma civilização mais avançada existiu simultaneamente com eles, como cada vez mais especialistas começam a suspeitar, isso reforça a ideia de que Quetzalcoatl foi uma espécie de missionário que saiu após o cataclismo para difundir os rudimentos de um conhecimento antigo, incentivando assim um novo começo para uma civilização renovada. Agora, a maioria dos acadêmicos rejeita essa hipótese. Eles especulam que o êxodo pode ter sido motivado por dois outros eventos. Segundo a lenda asteca, a migração para o sul começou em 24 de maio de 1064. 10 anos antes dessa data, ocorreu um raro evento celestial. Consistia na explosão da supernova que criou a nebulosa do Caranguejo. Os astecas eram astrônomos talentosos depois de chegarem ao México. Mas talvez ainda antes, se uma estrela totalmente nova aparecesse repentinamente em 1054, superando todas as outras, apenas para escurecer e desaparecer alguns meses depois, certamente teria sido vista como um símbolo profético. Então, em 1064, uma explosão vulcânica criou a cratera Sunset, no Arizona, destruindo centenas de quilômetros quadrados de terras agrícolas. Se fosse aqui que os astecas viviam na época, teria reduzido a sua capacidade de cultivar quantidades suficientes de alimentos. Eles não tiveram escolha. De acordo com esta teoria, eles tiveram que se mudar. Então, em 1066, o cometa Halley apareceu no céu. Certamente, isso teria sido interpretado como um presságio dos deuses. Seja qual for a causa, a migração foi bem sucedida. Quando os escribas de Cortés descreveram o que encontraram em Tenochtitlan, pintaram imagens de uma cidade limpa,
lindamente decorada e meticulosamente planejada, que abrigava mais pessoas com mais conforto do que as cidades miseráveis e infestadas de ratos da Europa. Então, o que descobriram, antes de os espanhóis os destruírem, foi um paraíso. Isto implica o segundo obstáculo, quase imperdoável, à investigação. Os astecas, ao contrário de muitas civilizações antigas que os arqueólogos estão tentando compreender, eram uma sociedade alfabetizada. Eles escreveram livros, mas representantes da Igreja Católica queimaram todos os registros textuais que puderam encontrar, acreditando que eram superstições pagãs e obra do diabo. Agora, não é nada de admirar que esta informação tenha sido suprimida, pois talvez elas continham toda a antiguidade da civilização nativa americana. Como se esta farsa imoral não bastasse, em 1529, um padre católico chamado Frei Bernardino de Sahagún foi enviado ao México com uma tarefa dupla. Primeiro, ele deveria converter os povos indígenas. Afinal, isto aconteceu apenas 8 anos depois de Cortés ter assassinado brutalmente muitos deles, a fim de estabelecer o controle total sobre a população através do terrorismo. Em 1529, eles foram considerados prontos para se converterem ou morrerem. Mas houve uma segunda vertente no ataque de Sahagún. Surgiram rumores de que muitas lendas astecas eram muito semelhantes às histórias religiosas judaicas cristãs. Será que os astecas conheciam o Deus da Bíblia? Se assim fosse, criaria problemas, porque a razão pela qual a Igreja espanhola se sentia tão disposta a governar os astecas com vara de ferro era porque os nativos eram considerados pagãos subhumanos. Alguns teólogos acreditavam que nem sequer possuíam almas. Mas, e se fossem criação de Deus, tal como os europeus? Como poderia a Igreja justificar tratar os seus desta maneira? Sahagún decidiu que a melhor forma de converter o povo era estabelecer alguns pontos em comum. Por isso, escreveu um livro. O resultado foi o que hoje é chamado de História General de las Cosas de la Nueva Espanha, ou História Geral das Coisas Novas da Nova Espanha, comumente chamado de Códice Florentino. Ele conta a história, as crenças religiosas e a cultura nahuá, na língua comum do povo, mas também inclui comentários contínuos em espanhol. Uma das seções mais intrigantes do livro diz respeito à mitologia da migração nahuá. Falavam de um lugar misterioso chamado Tamoanchan, que afirmavam ser, na verdade, o berço de todas as culturas mesoamericanas. Era uma espécie de Éden, um paraíso de onde eles vieram, após um grande dilúvio. Segundo o Códex, os habitantes originais, os ancestrais dos astecas, vieram do mar. Dizem que vieram para esta terra para governá-la. Eles vieram do mar em navios, em uma multidão deles. Desembarcaram na costa do mar ao norte. Dali seguiram em busca das montanhas brancas, das montanhas fumegantes, guiados pelos seus sacerdotes e pela voz dos seus deuses. Finalmente chegaram ao lugar que chamavam de Tamoanchan e lá se estabeleceram. Em outras palavras, esta história, na verdade, precede a saga da migração asteca, levando ainda mais para trás na história. Parece dizer que os ancestrais dos astecas chegaram à costa leste das Américas, cruzaram as montanhas Apalachen, as montanhas fumegantes e depois continuaram para o oeste através das planícies até se estabelecerem em Tamoanchan. Infelizmente, para Sahagún, as suas ilustrações deixaram escapar o fato de que os soldados espanhóis não eram modelos de virtude cristã. Isso causou certo constrangimento, de modo que o livro nunca foi amplamente distribuído. É neste ponto que a coincidência, se é que existe tal coisa, podem entrar em cena.
Alguma simbologia mundial é encontrada na história asteca. A veneração de Quetzalcoatl pelo ancestral asteca e sua associação com o planeta Vênus é encontrada em culturas tão distantes quanto o Egito e a Suméria. Os astecas veneravam a estrela Sirius, também chamada de estrela canina. Sirius é encontrado na constelação de Órion. Como vocês bem sabem, o cinturão de estrelas de Órion é representado pelo posicionamento das pirâmides no Planalto de Gizé, entre outros lugares. Órion também está associado a Osíris, a principal divindade dos egípcios. A águia, uma criatura voadora dos céus, e a serpente, um habitante rastejante da terra, simbolizam a dualidade do céu e da terra, espiritualidade e materialismo. A águia lutando contra a serpente, os céus em guerra com a terra, formavam a imagem simbólica que indicavam aos primeiros pioneiros astecas onde deveriam se estabelecer. O simbolismo é fácil de ver. A espiritualidade está constantemente envolvida numa guerra com o materialismo. A terra é o campo de batalha. Todas essas imagens, a estrela da manhã, a batalha entre a criatura do céu, a águia e a criatura da terra, a serpente, as pessoas sendo conduzidas para um novo lar, semelhante aos relatos do Êxodo encontrados em muitas religiões, a perseguição que seguiu a migração inicial. Todos contam a mesma história, contada em inúmeras mitologias. Será, agora, percebendo isso, que a raça humana ainda é um peão desconhecido numa batalha cósmica que continua para além da percepção comum? Os ancestrais dos astecas eram diferentes dos primeiros judeus ou dos sumérios, que contam histórias semelhantes do Êxodo. De fato, está acontecendo algo que é muito maior do que se compreende atualmente, e os antigos entenderam isso. Será que a história da humanidade é uma revelação de um campo de batalha contínuo dessa guerra sendo travada no planeta Terra? Será que é por isso que grande parte da história da humanidade é suprimida para impedi-los de juntar as peças? O passado foi esquecido. A batalha entre o bem e o mal é mais do que uma metáfora. Será que é isso? Serão peões, os humanos, num tabuleiro de xadrez cósmico, maiores do que aquilo que pode ser percebido? E será que agora nossa tarefa é estar à altura da situação, elevando-nos através de nossos próprios esforços intelectuais? O que isso parece nos dizer é que os astecas poderiam ter pensado nesse sentido. Pessoal, digam tudo o que vocês pensam sobre todas estas informações aqui nos comentários. Este vídeo ele vai estar cheio de capítulos e você pode acessar esses capítulos para ver qualquer parte do vídeo que você ficou com mais curiosidade ou rever alguma coisa que você precisa. Então, muito obrigado por você ter ficado até aqui. Não esqueça de deixar o like e também compartilhar este vídeo, pois eu estou voltando e vou trazer aqui várias histórias fascinantes para vocês, cheias de conteúdo. Então compartilhe este vídeo para os nossos amigos aí que gostam destes temas. Muito obrigado por vocês terem permanecido até aqui. Deixo a todos vocês um grande abraço e até a nossa próxima incrível história.